Nesta série de entrevistas com candidatos a vereadores aqui para o São Paulo, a convite do Secov São Paulo, eu converso hoje com Marcelo Braga, que é do PSL, que é arquiteto, que vai falar para a gente muito sobre essa questão das expectativas em relação à área da construção. Marcelo Braga, bom dia. Bom dia, Denise. É uma satisfação grande estar aqui sendo entrevistada por você, uma jornalista tão qualificada. Muito obrigado. Eu que agradeço e eu queria saber das suas principais propostas em relação à candidatura agora. Tem a questão do IPTU, questão da habitação. Eu queria que você detalhasse para a gente, por favor. Primeiro, se você me permitisse, Denise, eu queria me apresentar. Eu sou arquiteto, já estou formado há mais de 40 anos, milito nessa área há mais de 40 anos. Eu tenho 64 anos, tenho 4 filhos e sou também corretor de imóveis, com muito orgulho, inclusive, e também perito imobiliário. Então, eu acho que eu estou bem gabaritado para responder a tudo que você me perguntar. Perfeito. Pela sua experiência na área imobiliária, então você sabe também dos desafios do setor para vencer determinadas burocracias, legislação, uma série de entraves, não é? Olha, Denise, o duro é desafiar essas burocracias, porque entra ano, entra governo, sai governo, isso nunca acontece. Você imagina, nós tivemos há 30, 40 anos atrás um ministro da desburocratização que saiu e acabou isso. E você imagina, então, e continuou tudo e piorou. Então, realmente, isso que você falou é uma coisa incrível e dificílima, né? Agora, passando para o outro lado, como vereador, quais seriam as propostas para poder encaminhar esses grandes desafios? Olha, Denise, a minha principal bandeira é o IPTU. Inclusive, eu entrei nessa campanha por causa desse IPTU. Esse IPTU que se pratica aqui na cidade de São Paulo. Só para você ter uma ideia, no ano passado, esse ano, foram captados 12 bilhões de reais só com IPTU. E usados na cidade, na zeladoria da cidade, usados somente 10%, 1 bilhão e 200 milhões. Onde vai os outros 90%? Ninguém sabe. Isso é uma caixa preta. Não existe, através da prefeitura, uma transparência para onde vão esses recursos, tá certo? Esse IPTU que você paga todo ano, como se fosse um aluguel, quer dizer, você mora na tua casa, você mora no seu apartamento, Denise, você paga um aluguel por ele todo mês, que é através do IPTU. E o que acontece? Muitas vezes, muitos idosos, aposentados, pais de família, que estão com seus recursos mais escassos, estão se distanciando cada vez mais desse IPTU que é cobrado sem distinção. Esse IPTU, de 18 anos para cá, ele aumentou 700%. Então, tem muitas famílias que estão perdendo seus imóveis porque não têm o direito de propriedade em cima disso. Tem muitas famílias que estão vendendo os seus imóveis para não perder tudo. Enfim, tem muitas famílias, muitas pessoas idosas que ficam até indignadas, que as pessoas ficam humilhadas, porque chega na hora, no mês, para você pagar, ou você paga um aluguel, ou paga o IPTU, ou paga o plano de saúde, ou compra um remédio. Então, está difícil disso aí. O IPTU a gente realmente vai ter que mudar muito a partir de 2021, e eu estarei lá para ajudar todo esse pessoal que está sofrendo com isso aí, com esse problema do IPTU. E os vereadores e a prefeitura são incapazes e omissos de ajudar nessa situação, inclusive de pandemia, onde a prefeitura foi incapaz de dividir o IPTU, de prorrogar o IPTU, inclusive aquela taxa de licenciamento do imóvel, que muitas vezes os comerciais fecharam as portas, eles continuaram cobrando. Então, só no estado de São Paulo, só de bares e restaurantes,
foram 50 mil que fecharam. Em São Paulo, até o mês passado, foram 12 mil. Então, realmente, alguma coisa está errada, muita coisa está errada em relação a esses impostos todos da prefeitura. Inclusive, Denise, só para você ter uma ideia, porque quando o cidadão ele vai na padaria, ele vai na farmácia, ele vai no mercadinho e compra um produto, o dono daquele estabelecimento ele já colocou uma partezinha ali do IPTU que ele tem que pagar naquele produto. Então, além de você pagar o seu IPTU, você, todo dia que vai na padaria comprar um pãozinho, você está pagando mais uma vez o IPTU. Está embutido no custo, né? Exatamente. É aquele camuflado, é o custo camuflado. É uma coisa que ninguém aguenta mais esses impostos. Alguma coisa Agora, vai ter Marcelo, que acontecer. Eu queria saber exatamente qual seria essa alguma coisa. Você pretende propor uma revisão geral de valores de IPTU, faixas de isenção de acordo com a renda da pessoa? Você citou, por exemplo, os idosos. Se teria uma coisa relacionada, alguma coisa relacionada à faixa etária, por áreas da cidade, porque a gente sabe que tem áreas muito mais valorizadas, inclusive ciclicamente, em vários governos, a gente vê essas revisões, embora em muitos casos não haja benfeitoria em termos de serviços, né? Então tem uma valorização, uma suposta valorização do imóvel, áreas de maior desenvolvimento e os valores vão mudando. Então eu queria saber por onde deveria começar essa mudança na sua avaliação. Denise, eu vou até agora puxar um pouquinho para a política, porque já que eu sou candidato e a gente está conversando sobre isso, primeiro a gente vai ter que trocar realmente prefeito. E eu não sei quem que vai ser, mas alguém melhor vai ter que ser. Porque o que acontece essa pergunta é incrível, né? Essa pergunta toca em muitas coisas. Primeiro, quando você paga o IPTU, você, eu e todos os contribuintes, eles acham que nós estamos pagando aquilo para a prefeitura fazer aqueles serviços básicos, iluminação pública, tapar os buracos, asfalto, a UBS, para ver se tem um remédio e o cidadão lá que pode ser atendido. Só que ninguém vê isso. Mas ninguém vê isso, Denise. Não é no Jardim Europa, nem no Itaim, não. Ninguém vê isso em Hermelino Matarazzo, lá no Grajaú, em Moema, em Higienópolis, Santa Cecília, na Zona Norte. Então, realmente, a gente não sabe para onde é que está indo esse dinheiro. Então, isso aí, só disso aí, você imagina, 12 bilhões que arrecadaram e só usaram 1 bilhão e 200. Alguma coisa está errada. Muito bem. Nós temos um movimento aqui em São Paulo, que eu conheci, que chama-se Movimento IPTU Justo. É um grupo de pessoas que se reuniram e formaram uma associação das associações. São 60 associações ligadas a esse movimento, associações de bairro, associações comerciais. Só para você ter ideia, o volume de pessoas desses bairros vai de 2 a 3 milhões, preocupadas com o IPTU. Então, esse movimento está nos ajudando. Tem outros candidatos a vereador de outros partidos que estão também nessa luta do IPTU, e nós vamos fazer uma revisão disso aí, sim. Primeiro, abrindo essa caixa preta que eu te falei, que a gente não sabe para onde vai. E outro detalhe é que nós queremos também saber, para cada distrito, quanto que foi e quanto que foi gasto, para a gente poder realmente ver como é que a gente faria uma coisa justa para cada bairro. Essa é a nossa intenção de cara. A outra coisa importante para você saber, e também todo mundo que for nos ouvir, é o seguinte: nós tivemos 2 projetos de lei na Câmara, um de 2018, que, olha só, Denise, esse projeto de 2018, ele apenas colocava o aumento do IPTU, limitava esse aumento à inflação. Até hoje, queira ou não, você não foi aprovado. Eu, pessoalmente, estive na Câmara há 2 semanas atrás, num dia que iam votar esse aumento, esse projeto de lei, e não votaram. Deixaram para o último, prorrogaram e não votaram. Só
E não é o que a gente quer. É só para alinhar o aumento, limitar ele à inflação. E o outro projeto, que é de 2019, era um projeto exatamente para a gente saber da caixa preta. Também não fazem isso. Então, eu estava ouvindo, inclusive nas redes, uma proposta. Vereador não precisa fazer nem anúncio e nem campanha. É só mostrar o que ele fez. Coisas que eles não estão fazendo, Denise. Exatamente. Então, começaria por uma auditoria em relação a tudo que é feito com o IPTU, como é arrecadado, e depois a forma como esse dinheiro todo é aplicado. Seria isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Agora, em relação à habitação, de modo geral, quais seriam os seus planos para a cidade? Que propostas o senhor pretende apresentar? Bom, Denise, eu milito há muitos anos nessa área. Eu sou arquiteto, eu já fui construtor, arquiteto, incorporador, enfim. E eu tenho muito carinho por isso aí, porque é uma coisa que eu conheço. Eu vivi muito. E uma das coisas principais que a gente tem é o nosso plano diretor. Esse plano diretor ele vai ter que ser revisado agora no próximo ano, que é até por lei, tá certo? Sim. E dentro desse plano a gente tem algumas estratégias que a gente está querendo ver se, com a ajuda, inclusive, do próprio Secov e de outros colegas, a gente mexa um pouco nisso aí, tá certo? Uma das coisas importantes é a lei de zoneamento, tá certo? Que ela para mexer nisso aí, vai ter que mexer antes desse plano, mas a gente queria uma transição dessa lei de zoneamento, que era muito importante. Uma coisa incrível que acontece, que as pessoas leigas não sabem, é que quando a gente propõe para aumentar os gabaritos, a gente propõe, não é porque quer ganhar mais dinheiro, não. É porque quer gastar menos com o município. Porque uma vez que você tem uma densidade no local, é mais fácil você verticalizar do que você horizontalizar. Porque a infraestrutura é muito cara. Então, as pessoas não entendem que a infraestrutura, água, esgoto, é muito caro e não aparece. Então, a prefeitura não gosta de fazer. É por isso que a gente, então, pede para a gente verticalizar mais. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender um pouco. A outra coisa é a revitalização do centro, que todos os prefeitos, todas as administrações sempre falam, mas não dão uma ênfase grande nisso. Até porque eu entendo, como sou arquiteto, que a gente tem lá o IFAM, o Compresp, o Codefat, e eles atrapalham um pouco, porque qualquer imóvel tombado, eles acham que aquilo ali é uma coisa que não pode mexer, mas ninguém quer mexer em imóvel tombado. Só queremos os vizinhos, não tem nada com isso. Então, a gente pode usar os vizinhos para crescer, para revitalizar o centro, que vai ficar muito mais bonito, e lá já tem toda a infraestrutura. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Uma outra coisa importante que eu quero deixar claro e dizer para todos os nossos colegas do Secov, inclusive, que eu sou muito a favor de menos poder público e mais iniciativa privada. Isso é fundamental para a gente, Denise. E, inclusive, para o próprio município. O Estado não tem que interferir, o Estado está lá para fiscalizar. Não precisa entrar. Se deixar as pessoas trabalharem e ser fiscalizadas, acabou. Mas o Estado dá muito palpite. Só para você ter uma ideia. Há uns 10 anos atrás, a gente conseguia aprovar um projeto em São Paulo em 4, 5 meses. Hoje, de 2, 3 anos para cá, você já teve projeto que demorou 2 anos. Porque a gente falava da diminuição da burocracia, não é? Pois é, mas não é só isso, não. Eu vou te falar por quê também. O que acontece é que na prefeitura tem pouca gente para avaliar os projetos. Então, isso aí era uma coisa importante, da gente ter que aumentar esses técnicos, tá certo? Arquitetos, engenheiros, para poderem aprovar esses projetos, tá certo? E isso é uma coisa fundamental pelo seguinte: quando o incorporador compra um terreno para fazer um empreendimento, ele já botou o taxímetro dele para correr, porque ele pagou em dinheiro
isso aí está correndo juros, que você conhece bem. Então, você imagina um cara que comprou um terreno de 30, 40, 50 milhões e só vai poder lançar e recuperar e começar a tentar recuperar esse dinheiro daqui a 5 anos. Quanto é que vai custar esse empreendimento? Exatamente. E quanto tempo vai ficar esse empreendimento sem dar trabalho para um monte de gente, sem comprar, o comércio dificulta. Enfim, isso tudo a gente tem que dar uma cortada. Nós temos que botar algum prazo máximo de 3, 4 meses, que não precisa mais do que isso para se analisar um projeto normal de arquitetura. E depois daquele prazo, ele já está aprovado. Quer dizer, o incorporador ele já pode dar entrada no registro dele para lançar e fazer o imóvel. Se tiver alguma atualização para alguma coisa, depois ele vai fazendo aos poucos, mas já podia ter liberado isso. Isso é uma coisa fundamental para nós do setor imobiliário. Então é isso, nós conversamos aqui com Marcelo Braga, a nossa entrevista é curta, mas eu acho que passou os pontos principais da sua pauta aí, de como que apresentaria, no caso seja eleito vereador pelo PSL, arquiteto Marcelo Braga. Eu agradeço muito sua participação aqui na nossa série de entrevistas aí com candidatos. Muito obrigado, Denise, mais uma vez satisfação. Quero agradecer ao Secov pela oportunidade também que está me dando. E lá na Câmara, a partir do dia 1º de janeiro, eu estarei lá, e você vai ser a nossa convidada para a gente tomar um cafezinho e discutir alguma coisa que você queira. Estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.